Segundo Elton Bredzinski, em seu livro Chiappetta, o resgate de sua história, a Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta é sucessora do antigo Grupo Escolar Dr. Antônio Pinheiro Machado, que passou a ser estadual em 1956 com o nome de Grupo Escolar da Sede. Nos anos 60, foi construído um prédio de madeira, conhecido popularmente como Brizoleta, por se tratar de um prédio modelo padrão de escolas construídos na época no governo de Leonel Brizola. Em 1980, o grupo escolar da sede passou a se chamar Escola Estadual de Primeiro Grau Anchieta, em homenagem ao primeiro professor do Brasil, o padre jesuíta José de Anchieta. Ao longo do tempo, os prédios de alvenaria foram sendo construídos e a velha Brizoleta foi desativada. Em 1980, criou-se o ensino de segundo grau, e no ano de 2000, a escola passou a ser denominada Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta. Vamos ver agora algumas memórias de estudantes, professores e trabalhadores. Tinha aqui uma figueira bem grande, as raízes tudo para fora, assim. E daí foi feito o grupo escolar, a escola atrás bem comprido. Não tinha repartição, era tudo um salão grande dentro. E aí os professores tinham que se dividir para lecionar. Uns lecionavam de manhã, uns de tarde. E as crianças vinham a cavalo de longe. Os professores tinham que dar aula ali dentro, né? Porque eles não podiam, assim, querer que os alunos viessem como eles precisavam, porque os alunos vinham de longe também, e daí então eles se ajeitavam. Tinha da 1ª à 5ª série, né? E foi assim, para cada matéria a gente tinha uma professora. O seu José Branco, que era um ótimo professor, sempre deu aulas para nós e coisa. E daí ele era o, como é que se diz, o diácono da igreja. Quando o padre não vinha, ele rezava os terços, rezava até missa, né? E assim, a gente brincava muito naquela época de criança, assim, pular corda, pulava sapata, brincava de se esconder, era essas brincadeiras que a gente fazia, né? Era de madeira, assim, era um prédio meio comprido, assim, e daí dava matemática, dava geografia, português. Às vezes um dava todas as matérias, né? Conforme... E tinha bastante alunos? Tinha, sempre bastante. A minha época até sinto falta desses meus colegas, assim, às vezes eu lembro onde será que estão. Uns até eu sei onde estão, né? Mas a gente nunca mais se comunicou, porque a gente foi, assim, negócio de celular, foi trocando de telefone e coisa. Naquela época nem tinha também o telefone, né? E daí eu até teria vontade de me encontrar. Eu sei que tem uma que mora em Ijuí aí, que é a Cleci Schneider, né, da família Schneider. Meu Deus, eu gostava muito, ela fazia aniversário no mesmo dia que eu. E eu tenho minhas amigas de infância. A Elsie Rentz ali era muito, nós era colega de estudo, até a 5ª série nós fomos juntos no canal. E daí tinha outros, a Clarice Lotterman, daí tinha, assim, a Cleci Schneider. Os nomes que eu vou me lembrando, assim, naquela época, o Lavo Brando, daí era aluno do próprio pai, ele também ia no colégio, né? E como que era a educação da época, assim, ela era muito rígida? Qualquer erro que um aluno fazia, o professor José Brando, ele botava um tinho de milho lá e fazia lá em cima do milho. Não era tão fácil, né? Ou puxava as orelhas. Mas era, no fim, era naquela época era muito saudável, né? Porque a gente, quando levava de merenda, era fruta, até ovos cozidos, muitos levavam para merenda, né? Porque não tinha, a gente tinha que levar de casa. Então a gente acostumou mais com as frutas. Bom, eu em 1982 eu saí da prefeitura e aí eu tinha uma nomeação para as disciplinas de Geografia e História. E também o OSPB, Organização Social e Política, e Educação Moral e Cívica. E eu tinha também credencial
bispo da nossa diocese de Santo Ângelo, eu tinha autorização e credencial para dar religião. Então eu peguei a disciplina de religião em todas as séries. Então um ano eu desenvolvi, mas cansei porque era muito caderno, nem me lembro quantos cadernos de chamada eu tinha naquele ano. Eu sei que eu tinha 72 cadernos de chamada. Isso é muita coisa. O que seriam esses cadernos de chamada? Eram essas disciplinas, todas elas. Uns numa série tinha, noutra não tinha, né? Por exemplo, o SPB só tinha na 8ª. É só para os bem grandes. Tu pode contar um pouquinho sobre o que é essa SPB? Porque as pessoas hoje em dia não têm mais, né? É uma disciplina que visava, ela surgiu no período militar que nós atravessamos, e então essa disciplina visava e se direcionava para orientação política, organização social e política brasileira. Nos colégios se dava essa disciplina, mas com certas cautelas, certos cuidados de acordo com o regime da época. E moral e cívica, então, se dava para 6ª e 7ª séries, que visava dar os valores morais das famílias, né, dos alunos. De onde que vinha, por exemplo, os conteúdos que vocês tinham que dar nessas disciplinas? Ela vinha em livros específicos com esses conteúdos. As editoras forneciam isso, forneciam para as escolas, né? E as escolas se organizavam em grupos de acordo com as disciplinas e escolhiam os livros. E as editoras que distribuíam esses livros assim de acordo com o gosto do professor, mas não havia assim uma fiscalização do conteúdo, se era proibido, não era, porque eu sei que teve anos assim que a gente era aconselhado a dar aula com as portas abertas. Não era bom fechar a porta e dar aula escondido lá dentro e passar para o aluno o que vinha de acordo com o regime da época, né? Isso depois de 64. Depois de 64. Então, na escola Anchieta, você já, 82, ainda tinha essas matérias que eram do período militar. Tinha. Isso provavelmente, eu acho que foi até 86, 87, por aí, né? Quando depois, então, mudou. Aí também veio a reforma do ensino, mas isso já foi bem antes, em 1972, e a partir de 1973 em diante. Esta reforma, então, disciplinava todos os conteúdos que se dava para os alunos. Os pais começavam a fundar o CPM, que daí então havia muita união entre escola, pais e alunos, né? Círculo de pais e mestres. Mas não durou muito essas duas disciplinas, aí caíram. Quando terminou o período militar, aí essas disciplinas caíram fora. Aí foram trocadas por religião, ainda seguiu muito tempo. Não sei se ainda hoje não existe a religião. Tem outras disciplinas aí que botaram nisso aí, que foi a psicologia, filosofia. Essas disciplinas surgiram no lugar dessa. E quando você trabalhou ali no Anchieta, a escola era de madeira, de alvenaria? Não, a escola era como ela é hoje, ainda. Ela já era daquela época. Antigamente tinha uma escola que era Brizoleta ali, uma escola de madeira, né? Chegou a conhecer? Sim. Eu também dei aula lá, mas não para o Anchieta. Eu dei aula para a CNC, que era escolas da comunidade. Eu era diretor de uma escola de 2º grau. Nós começamos com 6ª, 7ª e 8ª, porque no Anchieta só tinha até a 5ª série. Mas aí
sexta, sétima e oitava foram entregues para o Estado. E isso, quem assumiu foi o Anchieta, a escola Anchieta. Eles assumiram essas séries. E depois, com o tempo, essas escolas da comunidade aí, essas cenecistas, elas acabaram fechando e daí o segundo grau também foi implantado aqui no município. Essa CNC, então ela era para dar aula de que séries, assim? Olha, primeiro começou com sexta, sétima e oitava. Que o Anchieta tinha só até a quinta. Que o Anchieta não tinha. E depois, então, se extinguiram essas 6 séries, passaram para o Estado. E o segundo grau foi criado pela CNC, mas também logo terminou. Houve movimentos aí de encampar essa escola da CNC, passar ela para o Estado. Porque tinha que pagar os estudos, uma boa parte tinha que pagar, e muitos alunos se formaram nessas escolas. A CNC não era do Estado, era particular. Mas no mesmo local que tinha as aulas do Anchieta? É, na mesma escola. A escola foi cedida para a CNC. Mas depois passou lá para baixo para Lorete Funk, na escola. A CNC? É, a CNC passou para lá. Então aí o Anchieta passou a dar aula completa, né? Até houve uma época tinha até jardim, mas depois surgiu o jardim pelos municípios, pelas prefeituras. E aí então ficou sem o jardim, daí só a primeira série em diante, primeiro ano em diante. Essas direções eram nomeadas pelo Estado. O Estado que a comunidade escolhia uma lista tríplice e mandavam para a Secretaria da Educação. E a Secretaria da Educação então indicava. Mas geralmente o primeiro da lista, tríplice. E como que era ordenada essa lista? Como que eram escolhidos quem ia ficar em primeiro? Era escolhido pelos professores, pais e alunos. Uma votação. É. Votações com critérios com vários pesos. Os professores tinham um peso maior no voto. Os pais tinham e os alunos tinham a outra parte. Vamos dizer assim, 30% era para os pais, 20% dos votos era dos alunos e 50% valia pelos professores. E assim, eu sempre levava eles de geografia, eu levava eles para fora, eu fazia viagem, eu levava eles para Porto Alegre, lá também tinha museu, eles adoravam, e daí a gente ia visitar a Assembleia Legislativa, até o Éder. Eu sempre falava, vamos ver se vai sair um político daqui, né? Porque eles explicavam tudo lá na Assembleia, como é que era, no Palácio Piratini, e daí a gente levava andar de trenzinhos, aqueles trens que tem em Porto Alegre. Daí a gente ia até Sapucaia do Sul, lá também tinha o zoológico, ia de ônibus até lá. Daí a gente vinha até a última parada, o ônibus vinha esperar nós. Eles compravam passagem, tudo para aprender, né? Porque eles moravam em cidade, aqui não tinha essas coisas. Daí eles vinham até a última parada do trem e o ônibus ia esperar nós lá. Eu não sei, às vezes eu me pergunto, né, como a minha coragem de sair com essas crianças, de levar assim numa cidade, eu levava eles para a serra, para conhecer na serra, lá na Farroupilha, ver a fábrica de fabricação de vinhos. Levei eles na mesma viagem, a gente dormia, naquela época tinha aqueles albergues dos políticos. Daí eu ligava, não importava que partido fosse, né? E daí nós íamos em Gramado, na cascata, acho que é a cascata do Caracol, lá, tudo, a gente ficava, meio-dia a gente visitava Canela e Gramado, e depois nós ia lá para ver o Caracol. De noite a gente via as apresentações, ficava de noite as apresentações que apresentavam na Serra, do Natal.
Era lindo, lindo. Eles às vezes se encantavam com a música das árvores, né? Que as árvores cantavam, sabe? As músicas de Natal. Daí a gente chegava aqui de madrugada. Daí muitos alunos dormiam aqui em casa, esses dos interior. Isso não foi uma vez só, cada ano eu levava eles. Levava eles também ali nas missões. A gente passava em Santo Ângelo, todos os museus de Santo Ângelo a gente visitava. Para eles terem uns conhecimentos, né, das coisas que não tinha aqui. E depois nós ia lá na São Miguel, como é que é? Lá nas ruínas de São Miguel. E lá a gente assistia como é que é? Som e Luz. Daí a gente vinha embora depois. Eu lembro que uma noite nós íamos das ruínas de São Miguel, nós botamos o colchão aqui, todos os guris, as meninas, botei lá dentro. Os pais moravam no interior, como é que vinham buscar eles? Nós fizemos, até construímos um CTG na escola. Um CTG para mostrar como é que era a vida, das pessoas, assim, do campo, né? Por que surgiu os CTGs? Você trabalhou 40 anos aqui como professora? Ou mais. E você acha que durante esse período, assim, teve alguma mudança na educação? Eu vim na época das mudanças. 1970 começou as mudanças das reformas na educação. Então eu peguei todas as reformas da educação. Começou, daí vinha as TV, começou todas as reformas na agricultura, as máquinas, na educação, daí começou, né, que a gente era bastante assim, exigente, daí, né, a gente começou a moderar um pouco, mas os alunos eram uns amores, assim, sabe? Houve nós estudando cursos, houve assim, estudando as reformas, nós tínhamos uma vez por semana estudando, assim, então foi aos poucos com essas reformas, sabe? Daí começou a mudar tudo, né? Daí eu fui fazer minha catequese. E o professor José Brandt era catequista. Daí ele dizia pra gente que quando a gente passava a primeira comunhão no dia, a gente fazia um pedido e esse pedido se realizava. Podia fazer 3 que um se realizava. Daí eu pedi para ser professora. Eu não ia fazer 3, eu ia fazer só 1, porque era o que eu queria. Eu fui chamada para dar aula na Anchieta. Aí meu sonho se realizou. Aí me deram uma turma de primeira série. Aí eu continuei com primeira série anos. E eu adoro criança. Então, dificilmente eu botava de castigo, só se fosse muito, porque cada um tem seus dias também, né? Como eu digo, o professor não tem sangue de barato, tem horas que também sai. Aí se eu ficava muito tensa, nervosa, eu ia fora, voltava para dentro contando, fazendo uma brincadeira. O que a senhora acha que mudou, por exemplo, durante todos esses anos que a senhora foi professora? Valores, respeito, por exemplo. Mas eu não culpo as crianças. Eu acho ainda que quem se perdeu mais foi a própria família. Com o negócio dos dois trabalhar fora, né? Chegam em casa, eles querem um pouco de descanso. E aí deixa a criança mais sem, e daí ele busca atenção fazendo coisas às vezes que não é para fazer, né? Professores eram considerados, eu pelo menos na escola onde eu comecei, eu era professora, era catequista, era a que fazia medição de terra, a que aconselhava os casais quando brigavam, o quê, né? A gente fazia de tudo um pouco, então o professor tinha muito valor. Comece já em toda a sociedade, escola, qualquer grupo de jovem, qualquer coisa. Tem que ter aquele respeito pelas pessoas que conduziram a sociedade, a cidade, a família, até aí. Essa informação, esse celular, essas coisas, internet, tudo que existe hoje é na realidade, ninguém vai tirar de ninguém, né? Mas tem que saber usar. O que foi feito agora,
Depois que eu estou ali, foi feito melhor as casas de escadaria, a rampa. O que mais foi feito? Acho que um auditório, não sei o que tinha ali, uma biblioteca. Não, no meu tempo não tinha. Agora, uma coisa que tinha e tem no mesmo lugar, que me deu muita saudade esses dias da eleição que eu fui lá, aquele mural onde a gente colocava os trabalhinhos das crianças, sabe? E aquele mural no mesmo lugar, aí parece que eu via alguma coisa da gente lá. Uma aluna me disse assim, a senhora me ensinou a desatar o cadastro. Claro, né? Porque daí abre o caminho, depois você segue. Claro que as outras foram aprimorando conhecimentos, depois não tem dúvida, né? Mas aquele primeiro passo ali é as professoras de primeira e segundo ano que não tem. Mesmo que os filhos te digam algum dia, você é da tua época. Mas são coisas da época que hoje teriam muitos valores, né? Família, trabalho, que nem o senhor esse disse, né? Tirando todas as águas das terras para plantar. E daqui a uns anos, da onde é água? E sem água vive o quê? Então acho que é aí que tinha que ser feito um trabalho, não sei, começando por aonde, talvez pelas escolas e famílias, né? Começar de pouquinho em pouquinho se conscientiza, né? Sim, porque se não tivesse as coisas para lutar, tu não aprendia, né? Tu aprende lutando. E só existe a vitória depois da guerra. Tu gostava então de dar aula? Eu gostava. Hoje eu vivo, ainda volta e meia, eu conto para ela. Eu sonho tantas e tantas noites, estou sempre rodeada de criança. E é saudade. Às vezes eu vejo os professores passar com os alunos, me dá vontade de ir lá e dizer, deixa um pouquinho para mim. Porque hoje em dia, para você querer alguma coisa, você tem que lutar. Não magoe ninguém, mas busque. E é isso que tem que ensinar para a juventude. Só que vai buscar por onde? Tu te depara em tanta coisa que fraqueja e não devia, né? Não vamos mudar nada sem buscar. Queria fazer tanta coisa, mas não deu. Mas nem tudo dá na hora. Busca, continua buscando. Não deu para realizar, mas tu lutou para querer fazer, né? E eu acho que essa é a verdadeira pedagogia que tu tem que ter. A busca. Sem magoar, sem prejudicar, mas crescer junto. Na época, então, que eu vim para Anchieta, o diretor era o Rubens Spengler, e ele me colocou a trabalhar na supervisão escolar. E aí, eu trabalhei na supervisão. Na época, então, foi implementado a educação dos jovens e adultos, que foi a EJA. E trabalhei na supervisão pela parte da manhã, e uma coisa interessante que a gente trabalhou na época que me fez lembrar é que a gente sempre conversa quando a gente encontra os colegas desse tempo. Nós estudávamos de pedagógico na escola uma proposta pedagógica baseada na gestão democrática. Era baseado num documento chamado Constituinte Escolar. Nós estudávamos aquele documento, era debatido, e o objetivo daquele trabalho do governo do estado na educação era uma política pública voltada para a formação docente continuada e a construção dos projetos políticos pedagógicos da escola. Então foi muito estudo, muito debate, uma coisa nova, gestão democrática, essa palavra assustava um pouco, todo mundo acostumado a viver um pouco assim centralizado, então a gente tinha que se libertar as ideias. Passando então esta gestão do Enio, veio a gestão da Tânia da Costa, que foi uma diretora, também hoje ela mora em Santo Augusto. Ela foi diretora da escola e a gente então também continuou o trabalho com ela ali. Aí eu fui para a sala de aula, então eu trabalhava à tarde com quarta série. Nós fazíamos então o passeio dos limites, o estudo do solo, nós tínhamos projeto visita ao Museu de Juí, que nós fazíamos com as crianças na quarta série, visita aos cemitérios,
visita às ruínas de São Miguel. E como eu estava permutada do município de Anchieta, na parte da manhã eu trabalhava com ensino religioso de 6º ano ao 8º e psicologia com o ensino médio até chegar a psicóloga Luciana Zorzan. Aí quando chegou a Luciana eu passei a noite a trabalhar com EJA, com artes e ensino religioso. Uma grande experiência. Depois da Tânia veio então a direção da Eli Clarice. A Eli Clarice entrou na gestão da Ieda Cruzes, foi em 2009 e 2011. Vice-diretora então passou a ser a Kátia pela manhã e eu passei a vice-direção à tarde e o Elton à noite. E também, como eu tinha uma permuta no Anchieta do município, eu passei a trabalhar na coordenação pedagógica da escola pela parte da manhã. Na época fizemos um trabalho assim, a Ieda foi muito criticada e tal, mas ela deixou um legado. Eu acho que na educação que a gente não pode olhar política, nem partido, nem nada. A gente trabalhou com esse material, que ainda guardo ele como recordação, chamado Lições do Rio Grande, famoso Lições do Rio Grande. Era um estudo, uma proposta voltada para a reconstrução de um currículo para a educação escolar. Então, nós estudávamos e era pensado em construir o referencial curricular do estado do Rio Grande do Sul. E aí se estudava e se definia as concepções com os alunos, com os professores, que pretendiam formar esse referencial gaúcho. Definimos temas transversais para ser trabalhados, discutimos as disciplinas e também fazíamos um trabalho muito bonito que era a análise de índices de aprovação e reprovação da escola através de um projeto que o governo tinha já no governo Rigoto chamado SAERS. E se discutia então e se planejava um plano de trabalho pedagógico para o aumento então dessas aprovações e diminuir o índice de reprovação. Aí depois então deste ano de 2011 a 2014, aí termina a direção da escola Eli Clarice, entra o professor Enio Wojcikowski. E eu entro como coordenadora pedagógica da escola bem a fundo do ensino médio. Aí entra o governo Tarso Genro, 2011 a 2014, que trouxe para nós o ensino politécnico do ensino médio da escola. E tínhamos então o seminário integrado, que me marcou muito esse trabalho, que era na época coordenado e dirigido pela professora Clecil Bergão e pela Carla Bonhart. Elas fizeram um trabalho muito bonito, levaram à frente. A gente também participava de muitas reuniões, muitos estudos, de conferência. Essas conferências então se davam no âmbito da escola, a nível da 36ª CRE e a nível do estado do Rio Grande do Sul. Era uma coisa muito bonita. Foi um trabalho assim, eu acho que para mim, foi um dos melhores do estado. E a escola, então, de parabéns, que se investiu muito em pedagógica naquela época. E foi construído, então, um plano de estudo. Claro que hoje com os seus ajustes. De 2014, então, vem 2015, 2018, vem nova gestão no estado, que é com a professora, que a gente, então, elegeu a professora Kátia. A gente lutou bastante para que ela fosse diretora, a Leila, vice-diretora de manhã, eu, vice-diretora da tarde, e à noite, o professor Ezequiel. Então, nessa época, a escola tinha todo esse trabalho pedagógico bonito feito, mas o prédio da escola era muito precário, estava muito feio. Na época da gestão da Eli Clarice, nós tivemos as pedras, né, aquelas pedras que detonaram a escola, que a gente foi no salão e teve todo aquele prejuízo da escola. A escola ficou muito feia, muito quebrada, foi organizada, mas ela não ficou legal, o prédio. E aí, então, ela buscou recursos e se empenhou em organizar o prédio da escola. Então, nessa época, eu trabalhei na vice-direção da tarde, a Leila na manhã, o Elton à noite, e a Zânia era a nossa coordenadora pedagógica. E aí a gente trabalhou, a escola ficou bonita, a Leila tinha sua criatividade de arrumar o pátio com as plantas, a professora Kátia então se empenhou em fazer projetos para buscar recursos e começar a arrumar a escola, que deu certo, que tanto está lá hoje, muito bonito. Nós fazíamos assim, pousão, fazíamos bastante esses pousão com as crianças, tinha o chá da escola, tinha as interséries. Terminando essa gestão, então, eu com 25 anos de trabalho, as leis mudando, e eu não queria perder meus direitos. As leis mudando, pegando nós, então eu resolvi encaminhar minha aposentadoria. Mas para isso eu disse para a Kátia que eu gostaria de voltar e concluir o meu trabalho
da escola nos anos iniciais, como eu entrei, e aí eu fui dar aula no 4º ano. A última turma que eu peguei, uma turma de 23 alunos, trabalhei no 4º ano, fiz um trabalho muito bom, fiz também projetos, e foi assim uma alegria. Trabalhei muito, faltou tempo para trabalhar mais do que eu tinha pensado, e aí então eu me aposentei. E aí eu saí da escola. Muito feliz, com muita aprendizagem, eu aprendi muito, conversamos até hoje as gurias me procuram, acompanho elas em alguns trabalhos, mas o que a gente pode deixar são essas marcas. Eu acho que isso vale para os novos que estão chegando, para se empenharem quando tem estudo, aproveitarem do que vem dos governos e não achar que tudo é porcaria, porque não é. A gente aprende com cada um, a gente sempre tem um legado. O que mais que eu queria dizer? Fizemos lutas de classe ali, buscando nossos reajustes salariais com o grupo da escola, fizemos greve, tivemos desconto de salário, mas enfim, nós enfrentamos. Quando eu estava na 3ª série, a gente foi morar no município de Chiapeta, né, no Rincão dos Estradas. Estudei lá até a 5ª série. Aí depois vim trabalhar na cidade para continuar meus estudos. Eu estudei na Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta, o ensino fundamental, e o ensino médio eu estudei na Escola Lorete Funk, auxiliar de escritório, era o curso naquela época. E naquela referida época, a gente tinha que pagar o ensino médio para estudar. Então não é como hoje, né, que hoje ganham praticamente, hoje a educação é gratuitamente, transporte a gente não tinha, caminhava muitos quilômetros para até chegar à escola. E então vou falar então da Escola Anchieta, na qual eu estudei, trabalhei e convivi a maior parte da minha vida, né? Praticamente 30 anos. Tenho muito amor, carinho, reconhecimento e respeito pela minha escola. É gratificante então a profissão de professor, pois a arte de ensinar é um caminho coletivo de aprendizagem que exige muita dedicação, amor, esforço dos educadores. E aí eu gostaria de falar que na Escola Anchieta eu trabalhei com a 2ª série, com o 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º anos. E a gente era uma professora que trabalhava com todas as disciplinas, né? E aí eu trabalhei também no ensino fundamental, com português também, desenvolvi várias atividades, como o português é uma disciplina importantíssima, né, que ensina a trabalhar a interpretação, produção, ler, escrever, e aí a gente trabalhava com muitos assuntos condizentes com a realidade, e aí trabalhava bastante produção de texto também. Fui vice-diretora da escola, 2 anos praticamente, também assumi como secretária do conselho escolar, também fui vice-presidente da nossa associação dos professores, trabalhei também com ensino médio, né, vários anos, português e literatura. E eu gostaria de dizer também um marco marcante na escola, Tamara, foi a implementação na escola da educação de jovens e adultos, né, no ensino fundamental e médio, para atingir, né, os objetivos das pessoas que pararam muito tempo de estudar por algum motivo, não tiveram acesso na idade própria e também que voltaram a estudar para conseguir emprego, né, no mercado de trabalho. Então foi muito bonito essa proposta, foi uma proposta construída em conjunto com professores, direção, a coordenação da 36ª Coordenadoria. A gente sentou, estudou, construímos, refletimos, planejamos, e a modalidade de ensino é uma modalidade de ensino diferenciada para jovens e adultos. E o ingresso no ensino fundamental com 15 anos, no médio com 18. E tinha como objetivo romper com a estrutura do ensino, né, tradicional e a fragmentação das disciplinas. E também a avaliação excludente, né? Então esse era o objetivo da educação de jovens e adultos. É pertinente também salientar que o trabalho de todas as áreas dos colegas, né, contribui na busca de conhecimento dos alunos para interpretarem e produzirem textos coerentes e coesos e alcançarem os objetivos almejados. Mas hoje a gente
encontra muitos problemas na sociedade, né? E em detrimentos, por exemplo, a gente vê hoje o ter sobre o ser. Então eu acho isso muito preocupante hoje na sociedade, né? Então a gente procura trabalhar muito isso. E gostaria de dizer que a educação é de suma importância, porque forma profissionais competentes, cidadãos críticos, humanos, reflexivos, comprometidos com os projetos sociais, com o respeito às diferenças, com políticas públicas de inclusão social, com a valorização e respeito às histórias de vidas e experiência dos nossos antepassados, né? Então isso é muito importante a gente trabalhar na escola, né? Você falou que estudou no Anchieta do 6º ao 8º ano, isso? Sim. E em que época que foi? Como que era a escola naquele período, assim, numa perspectiva mais de estudante? Como que era a escola? A escola até eu estudei na antiga que diziam a Brizoleta, né? Aquela escola ali depois, daí já era outra, porque estava em construção. A educação naquela época também era bastante rígida. Só que a gente não tinha essas atividades diversificadas que tem hoje. Mais pesquisas, né, como a gente tem hoje, trabalhos a campo, trabalho a partir de projetos, que nós na nossa escola é desenvolvido muitos projetos de educação, né, de conhecimento para os alunos, que os alunos a gente planeja, faz os projetos juntamente com os alunos e eles vão e pesquisam e depois a gente fazia as apresentações dos trabalhos. Então isso é muito bom, né, porque os alunos pesquisam e aí apresentam o conhecimento que adquiriram, né. Isso era sala de aula e das disciplinas, não era como a gente trabalhou na escola e trabalham hoje, né, mas só que exigiam também da gente o conhecimento e tinha mais respeito naquela época também, sabe? Os valores também já eram mais prezados do que hoje, né? Não sei. Mas ainda hoje, assim, o que eu acho que a escola está mais voltada para essa área da pesquisa, a apresentação, o diálogo, desenvolver oralidade. E como que era trabalhar lá? Era muito bom, mas tinha bastante serviço. Fazer merenda para 500 alunos só em 2 funcionárias. Às vezes tinha 3, mas a maioria do tempo era só 2 funcionárias. E era, além de fazer a merenda, tinha que limpar o refeitório e lavar as louças todo dia, e isso era todo dia era feito. Às 7 horas não tinha ninguém ainda no colégio, nós estávamos abrindo a cozinha. E o que você serviu de merenda? Mas era a base, a maioria era comida, era feijão, arroz e galinhada, sopa, conforme ia fazendo tudo. Tinha uma época que tinha que fazer pastel, fazer 500 pastel para os alunos, olha, não era pouco. Me lembro que tem um Dercila lá, e daí nós fazíamos aqueles biscoitos, meu Deus, que os alunos adoravam. Calça virada, imagina quantas calças viradas nós fazíamos, para ter para todos os alunos. E ali no Anchieta tinha horta? Teve uma época que teve que o tempo que o professor Enio dava aulas de técnicas agrícolas, daí tinha a horta, que daí os alunos plantavam até pepino, plantavam repolho, alface. Teve uma época que eu trabalhava lá fora, e daí eu estudava de tarde. Eu fiz a 6ª e a 7ª eu fiz de tarde no Anchieta. Quantos anos você tinha quando estudou ali? 50, não, era 48, 49 eu estudei aqui, acho que até, daí com 50 fui fazer faculdade em Santo Augusto. E conforme eu aumentasse o estudo, aumentava o grau o salário também aumentava. Nível 1, nível 2, nível 3. Dá para dizer que quase morava mais no Anchieta do que em casa. Pelo fato de eu morar aqui no interior, eu ia de manhã, bem cedinho, com o transporte, e daí ficava lá, almoçava pela escola, e daí vinha para casa de tarde, né? Então quase que ficava a minha segunda casa, dá para dizer que era o Anchieta. Muito bom fazer parte, né, dessa entidade, dessa escola. Foram anos de aprendizado, como você diz, de histórias, né, bastante histórias para contar. Isso foram 22, 23 anos somando tudo, né, de 96 até 2019. Por aí. E durante esse período, assim, que mudanças que você acompanhou na escola? Mas dá para dizer, assim, que foram várias mudanças, assim, até na parte
ali do setor, né, da cozinha. Na época não tinha o refeitório que tem hoje, aquela cozinha que tem hoje. Lembro bem, tinha um fogãozinho pequeno num cantinho, assim, um fogãozinho de 4 bocas, uma geladeirinha pequenininha, azul, e uns balcãozinhos, assim, era o que tinha. A gente lavava a louça, hoje é onde as crianças entram ali no refeitório e pegam, ali onde vai as panelas em cima, que hoje é uma mesa de mármore, assim, ali onde vai as panelas ali, naquele cantinho, numa torneira ali a gente lavava a louça, não tinha nem balcão, não tinha pia. Hoje já se tem torneira elétrica, tem várias geladeiras, tem vários freezers, tem ar-condicionado, enfim, é o mundo de hoje, né? Mas assim, na época, a gente se virava com o que tinha, né? Liquidificador, acho que tinha bem simplesinho. Espremedor de fruta, eu lembro que bem lá na época, a gente nem lidava com as frutas, pois depois eu vou falar também da merenda, era bem diferente. Mas espremedorzinho, aquela de apertar ali o manual, né? Hoje já tem tudo elétrico, né? Tinha um tanque, eu acho que ainda tem, atrás da cozinha ali do lado, ali sempre tinha. Ali tinha um tanque com uma tábua uma tabuinha lá, a gente ia esfregar os panos de prato. Aí nós esfregava aqueles panos, colocava de molho. Hoje tem máquina que faz tudo, mas enfim, é a evolução. No final de ano, daí, na época das limpezas, a cozinha ajudava para as gurias, porque lá eram 2 equipes, né? As merendeiras e as que limpam. Lembro bem, a gente ia lá atrás, naquele prédio, lá atrás. A gente esfregava com as vassouras de palha, era esfregado com as vassouras de palha. E eu acho que um pouquinho de detergente, aquele limo verde, assim, hoje tem lava-jato que faz tudo. Mas, enfim, dá para dizer assim que tudo isso contribui para o melhor, né? A gente vive novos tempos e que bom que as coisas evoluem. Antes disso, logo, comecei a trabalhar, eu fiz a EJA também ali, na escola. Que daí eu só tinha o ensino fundamental, aí eu fiz a EJA também, de dia trabalhava, de noite fiz acho que 2 anos, de noite não me recordo, me formei ali. E da merenda que você tinha falado que mudou, assim, que mudanças tu acha que teve? A merenda também, na época, 20 anos atrás, era mais lanche, assim. Eu lembro muito que vinha as almôndegas, que se a gente falar hoje as pessoas já nem conhecem, as crianças nem conhecem. A almôndega eram umas bolinhas de carne que vinha enlatada, assim, né? Já vinha meio pronta essas almôndegas. Costumava vir a sardinha. E era mais lanche, assim, não é... Hoje dá para dizer que a escola, pelo tempo que eu estava ali no Anchieta, a gente observa, a gente vê também no município isso... Na escola é um almoço quase, a merenda tá bem boa, né? Não que não era boa, mas ela era mais baseada em lanche. Hoje já tem frutas, né? Hoje às vezes 2 ou 3 vezes por semana já tem frutas, na época não tinha. Era um leite, bem de começo vinha leite, eu lembro até o que produz leite ali na entrada, o Gering, ali não lembro o nome dele, ele levava na Anchieta leite de taro, assim. Eu lembro, ele vinha lá na cozinha, aquele taro de leite, o tal do pão cacetinho, quase que sempre, uma vez por semana, tinha cachorro-quente, as crianças adoravam cachorro-quente. Não gostavam muito de tempero, sabe? As crianças não gostam muito de tempero. Aí nós colocava tudo no liquidificador, lá moía e largava na panela, ia a cebola, ia o tempero, ia tudo, né? Nós não vivemos isso aqui em Chiapeta, mas na cidade grande a gente ouve falar que às vezes as crianças, a única refeição que eles fazem é na escola, né? E fora isso, agora lembrei, teve uma época que a gente tinha Mais Educação, o projeto Mais Educação, não lembro quantos anos foi ali, daí que participavam, aí tinha almoço também na escola, aí eram as crianças do ensino fundamental, do 1º ao 4º ano, 5º ano, ou até o 6º, não me recordo bem, acho que até o 5º ano, Mais Educação. De tarde eles tinham a aula normal deles e de manhã eles vinham no turno inverso, tinha as oficinas, né? E daí eles lanchavam cedinho, da manhã fazia café, e daí depois ganhavam o almoço e de tarde ficavam para aula. As matérias-primas, assim, para merenda, elas vinham da onde? Daqui do município, de fora? Se mudou com o tempo, não? Bem de começo não tinha, então, verdura, não tinha frutas, era esse básico, assim, daí a escola, eu não tenho bem certeza, mas eu acho até que era a escola que comprava na época, quando era essa merenda mais básica, esse lanchinho mais básico, assim.
Aí depois, com o passar do tempo, quando começou a entrar esses cardápios, tudo, aí vem uma verba exclusiva, né, para a escola. É a escola que administra, enfim, daí eu sei que faz licitação, né, daí faz com os mercados da cidade. E agora, ultimamente, dos anos para cá, eles trabalham bastante a agricultura familiar, que tem essas agroindústrias, como tem aqui na Nova Conquista, e ali na cidade também tem algumas. Daí, trabalhado bastante até junto com a Emater, enfim, para incentivar, sabe? Agradecemos a todas as pessoas que tiraram um tempinho do seu dia para compartilhar conosco as suas memórias. E é isso. Para mais informações é só seguir o Museu Municipal Memória Viva nas redes sociais ou nos mandar um e-mail. Espero que tenham gostado. Tchau!